Olá, o Money Report recebe aqui na nossa redação hoje a Sandra Farina. Ela é diretora de comunicação e marketing da Gênesis do Brasil. É uma empresa de software e tecnologia que está baseada em São Francisco, nos Estados Unidos, mas está presente em mais de 130 países, inclusive no Brasil. Sandra, muito obrigado pela presença aqui na redação. É um prazer falar com você. Obrigada a vocês. Há um tempo atrás eu falei com o Marcelo Menta, ele é diretor-geral da Gênesis aqui no Brasil, e ele me explicou um pouco o que a empresa faz, né? Acho que foi em setembro, se eu não me engano. Para quem está nos assistindo agora, eu gostaria que você falasse, assim, de uma maneira muito resumida, o que a Gênesis faz aqui no Brasil. Bom, a Gênesis é uma fabricante de software. Ela existe, acho que isso o Menta chegou a falar com você, ela existe há mais de 20 anos. Ela vem de uma empresa que tem sede em São Francisco, nos Estados Unidos, né? E nós somos um escritório subsidiário. Ela está presente em muitos países, 180 países, e é líder nessa tecnologia de atendimento. E hoje nós estamos falando de tecnologia de atendimento omnichannel, omnicanal. A Gênesis está presente nos pilares que a tecnologia costuma estar no mercado, em trazer o software, cuidar da manutenção, dos serviços profissionais e também a parte de educação, que é fazer a capacitação das pessoas que trabalham com esse software, né? Então, de modo geral, o mercado de tecnologia ele se estrutura um pouco dessa maneira, né? Em 4 vertentes. A Gênesis é uma empresa, então, que atua na área de tecnologia, né? Exato. Uma questão que sempre me vem à mente, e até que eu escuto bastante, acredito que você também deve escutar, é que os robôs vão substituir os seres humanos. Você acha que isso realmente vai acontecer? Não, não é bem assim, né? Ela não vai substituir, é uma convivência que eu acho que ela é natural e inerente desse desenvolvimento desses processos e da própria dinâmica, né, vamos dizer, da dialética da tecnologia. Enquanto algumas coisas vão desaparecendo, outras mais sofisticadas, potentes e de resposta mais presente chegam, né, ao mercado. Existem segmentos que demandam mais tecnologias que tragam essa potência e outros setores que eles vão aderindo, né? Como em qualquer ciclo, qualquer onda, os que primeiro têm a iniciativa de entrar em um ciclo novo e os que vão acostumando com esse ciclo para depois fazer parte dele. Então, digamos que hoje os robôs substituírem os humanos, isso não é uma tendência que vai se concretizar, mas o que sim se concretiza é sofisticar cada vez mais a convivência de robôs e humanos no trato das questões de negócio de cada mercado. Então, mercados super sensíveis a atendimento, dependentes de atendimento e que fazem dele, digamos, a sua razão principal em servir aos seus clientes, eles vão ter necessidade sim de uma mescla muito potente entre técnicas de automatização e trato humano nas questões de prioridade, enfim, e criar esses roteamentos, esses processos, segmentações, personalizações, clusterizações, enfim, cada empresa vai ter que estudar qual é a melhor maneira de servir ao seu cliente, tendo sempre, eu acho, um ganho que é o cliente ele passa a realmente fazer parte dessa preocupação central. Se em algum momento isso era discurso e não prática, com essas tecnologias ela passa a ser uma questão de prática. Não é só um desejo da empresa e um discurso talvez para o mercado, um discurso de desejo, né? Ela é a prática e a razão de ser da empresa. Você fala o setor bancário, por exemplo, eu me lembrei de agências bancárias, né? Inclusive a Gênesis produz softwares para o mercado financeiro também, né? Para bancos. Claro. Eu fico pensando o seguinte, os bancos estão cada vez menores por conta dos aplicativos, então a gente tem uma necessidade bem menor de ir até uma agência bancária para resolver alguma coisa e tem cada vez menos pessoas trabalhando dentro das agências por conta da tecnologia. É mais ou menos isso que você fala, de mesclar o... Exato, isso tangibiliza bem, é fato. Essa tendência que você colocou, né, dá a impressão da gente entrar em antes agências superlotadas, com um plantel, com um elenco de pessoas enorme e tal. Agora já não é assim e você tem todos os outros canais dando suporte e cobrindo áreas de inter-relação, de intersecção, de interação. Então essas interações e o desejo
do cliente ele tem que ser respeitado. Então, você vai ter perfis de clientes que eles se satisfazem muito com voz. Você vai ter com uma ligação telefônica, com talvez um contato pessoal, né? Um contato facial, um contato pessoal. Você vai ter outros que não sentem a mínima falta disso. E aí eles estão muito bem por aplicativos, pelos outros canais da empresa, WhatsApp, enfim, eles vão preferir outros canais. Então, o que deve reger essa eleição, esse mapa que cada empresa vai montar das suas funcionalidades, da sua maneira de atender, eu acho que cada vez mais é essa personalização. Com o advento da tecnologia em larga escala, internet, big data, então a condição, é até difícil, né, você trabalhar com tantos dados, tanto processamento, tantas fontes de informação e tanta atualização, refresh, né, que seria as atualizações constantes que as pessoas fazem nos seus dados. Então, por exemplo, aquilo que eu entrei, por exemplo, num site de compra, um e-commerce de livros, para não falar nomes. Então eu vou lá e eu coloco meus interesses principais. Mas como a vida é muito dinâmica, meus interesses vão mudando. Então eu vou dando refresh nessa informação. Então todos que estão se baseando nisso para me oferecer coisas, eles têm que estar atentos, porque eu acabei de fazer atualizações e atualizações em lugares que eu vou, coisas que eu consumo, opiniões que eu tenho, páginas que eu visito, lugares que eu visitei virtualmente ou fisicamente, e a vida tecnológica é muito dinâmica. E se as empresas não olharem para esse dinamismo, respeitarem isso e forem até os seus clientes na maneira que eles estão interagindo, elas não conseguem permanecer no mercado como empresas de sucesso. E, digamos, estar sempre com a sua pontuação, né, a sua imagem perante o cliente em alta. Você consegue falar alguns nomes de alguns clientes que a Gênesis tem? Claro, a gente tem a maioria dos bancos, das operações consolidadas de bancos, como você falou, essas novas operações também que a gente chama de fintechs ou insurtechs, né, que podem ser no campo de seguros, né, então insurance. Essas novas empresas, elas são primordialmente digitais. Então, elas têm um DNA natural, né, para, digamos, interagir e assumir plataformas como a da Gênesis. Todas as grandes operadoras também, carriers, né, de telefonia, de provedores de conteúdos de TV, elas são nossas clientes. E a gente tem casos super interessantes de empresas cross industry, assim, de outras indústrias e que fazem um uso muito inovador da tecnologia Gênesis para resolver as suas questões. Então, tem empresas que elas dependem de uma trama de distribuição para que o seu negócio seja bem sucedido. Então, todas as margens do distribuidor, do revendedor, até que chegue ao ponto de venda final. Essa é uma empresa, por exemplo, a Suzano, que ela trouxe a plataforma Gênesis para dentro para fazer uma reorganização desse fluxo de distribuição. Né? Criando uma cadência, criando um melhor relacionamento com os pontos de venda final. E recebendo essa retroalimentação, entendendo melhor como é que funcionava todos os seus canais de distribuição, fazendo novas propostas com mais controle. A Gênesis está baseada em São Francisco, nos Estados Unidos, né? Como eu mencionei no início. Exato. Assim, do seu ponto de vista, você acha que o Brasil, quando a gente compara Brasil e Estados Unidos, há uma defasagem muito grande, tecnologicamente falando? A defasagem não eu não diria que ela começa ou ela se cristaliza na tecnologia, né? A defasagem, ela está, claro, são momentos de maturidade econômica e de complexidade dos sistemas sociais, vamos dizer, não só de consumo, mas também de organização do mercado, né? Do ponto de vista de organização do mercado liberal, né? Então, nós estamos em momentos diferentes, né? A gente tem características diferentes. Temos a receita, vamos dizer, da população, ela é diferente. Então, a tecnologia, ela acompanha isso, porque a tecnologia, ela antecipa algumas coisas, mas ela é suporte estruturante para que esses relacionamentos, eles aconteçam. Em termos de capacidade de processamento, número de transações, agilidade dessas transações, segurança dessas transações, comunicação. E aqui comunicação é muito importante porque a gente não está falando só de um eficiente sistema financeiro.
né? E aí entra as últimas coisas que estão sendo muito bem aplicadas lá de blockchain e tal. Mas a gente está falando também do amplo espectro de comunicação, como a sociedade se comunica. O brasileiro, por exemplo, apesar dessa distância que nós temos de maturidade, de superestrutura e infraestrutura, vamos dizer assim, né, de macroeconomia, mas o brasileiro ele tem uma adesão a comunicações virtuais gigantesca. Então, qual é o que descola, né? O que é que descola? Descola que talvez nós não tenhamos toda essa maturidade econômica, de consumo e todos inseridos numa economia ativa com poder de compra e possibilidade de interagir em todos os níveis. Porém, o brasileiro, ele tem uma super capacidade de se, digamos, conectar digitalmente. E ele é um dos digamos, aí, né, estudos, né, aí, de mercado, né, mostram que uma das populações mais ativas em aplicativos de relacionamento, aplicativos de perfis pessoais, é o brasileiro. Então, o uso intensivo, né, essa questão do heavy user, então o brasileiro é um heavy user de tecnologia, mesmo paradoxalmente não estando totalmente preparado ou informado ou com todos os quesitos assim, de banda larga, acessibilidade, de o último modelo dos smartphones nas mãos, mas ele interage. Ele interage muito. Interessante. Você falou sobre os aplicativos. Eu separei uma pergunta sobre isso. Consegue me responder qual é o futuro dos aplicativos? Vão acabar? Não, eu acho que não vão acabar. A gente não sabe bem que formato isso vai ter. Quer dizer, eu não sei bem, né? Eu acho que essa pergunta eu estou sendo, talvez, assim, um pouco futurista, né? Porque que formato isso vai ter, né? Eu vejo que serviços e todas as facilidades que os aplicativos trouxeram, tudo, um aplicativo para relaxar, um para te ajudar a contar o tempo, o outro para que você beba água, o outro para que você tenha um atendimento, que é um atendimento como você deseja, o outro que tem a questão de imagens e você pode armazenar imagens, trocar imagens. Então, é uma vida, uma galáxia, né, de novas possibilidades. Então, qual vai ser esse formato? Né? Vai ser um formato, sei lá, livre, aberto, onde as pessoas elas vão modificando o aplicativo conforme usam ou não. Enfim, tem gente muito mais preparada, é óbvio, né? para falar isso com você, mas eu acho que não existe um não, né? Existe, podemos pensar, porque seguramente em algum lugar do mundo tem alguém imaginando alguma coisa muito fora da caixinha, né? Vida longa aos aplicativos. Vida então. longa. Cheers. Só uma última questão aqui. Você é diretora de comunicação e marketing da Gênesis, então eu acho que é interessante a gente falar sobre a comunicação na empresa. Como que funciona? Como se dá a comunicação com o público interno e externo? O público interno da Gênesis, ele tem características meio próprias assim do público ligado à tecnologia, né? Então você vai ter uma parcela de pessoas super técnicas, engenheiras, ou sei lá, para o mercado pode ser nerd, né? Pessoas que dominam profundamente códigos e você vai ter também gente que, assim, apesar de não dominar código, o grau de abertura para o novo, o grau de abertura para a flexibilidade tem que ser grande. Tem que ser grande porque você está numa empresa que pode mudar muito em pouco tempo. E em todos os sentidos. Pode mudar o portfólio, mas também pode mudar o go-to-market, que é a ida ao mercado. Pode mudar e ter uma ideia melhor, né, de fazer as coisas melhor para os seus clientes. Então, eu acho que flexibilidade e disponibilidade é uma característica dessas pessoas que se pretendem continuar nesta jornada com a Gênesis. Do ponto de vista para o mercado, a gente tem, assim, sempre em tecnologia uma expectativa de que tem alguma mensagem que ainda não foi revelada, né? Uma mensagem, aquela mensagem que vai trazer uma elucidação, que ela vai mostrar uma direção nova. Todo mundo está atrás disso, porque é a maneira de traduzir
tudo que está sendo gerado nesses labs e tudo que as pessoas elas experimentam num formato beta, teste, mas que vai vir a público de maneira madura, de maneira estruturada, tal. Então a vontade de apontar para essa direção, encontrar a buzzword ou encontrar aquele termo que é o termo que abraça e ele entrega todo esse conteúdo que você está, digamos, tendo contato lá dentro, é muito grande. A gente busca ter um conteúdo de alto nível, exemplificar muito bem e trazer o nosso cliente falando no nosso lugar. Então, a questão de poder explorar os casos de êxito da empresa, de sucesso, ter isso em várias verticais e ter isso em todo o porte de empresa. Isso é muito importante para a gente, porque mostra quão democrática é, né, dependendo apenas a aplicação desse software, digamos, dessa visão Gênesis nos processos das empresas e nos objetivos de negócio, quão democrático isso é e basta que o nosso cliente, o nosso prospect, ele queira e que a gente ajuda, o tempo todo constrói essa jornada e viabiliza essa realidade com ele. Entendi. Sandra, foi uma honra falar com você. Imagina! Sua entrevista foi muito esclarecedora. Obrigado. Obrigada a vocês, da Money Report. Tchau. Conversamos hoje com Sandra Farina. Ela é diretora de comunicação e marketing da Gênesis do Brasil. Se você gostou dessa entrevista, se inscreva no nosso canal no YouTube que publicamos vídeos diariamente. Até uma próxima.